Bom dia, Felipe, bom dia aos ouvintes. É um privilégio participar da programação. Obrigado ao senhor. Ministro, o senhor está apresentando a proposta de reforma trabalhista e colocando aí que pode haver uma negociação, inclusive com períodos de trabalho chegando a 12 horas diárias, o que causou repercussão, né, desde ontem essa proposta, porque afinal de contas muita gente fica espantada com essa situação. Como é que é a proposta que o senhor apresentou ontem? Bom, houve uma interpretação equivocada de uma fala que eu fiz, inclusive se ligar para o próprio presidente da Central de Sindicatos do Brasil. Eu estou falando com todas as centrais sindicais, estou dialogando muito com a classe laboral, com os empregadores, com os trabalhadores, no sentido de nós apresentarmos uma reforma trabalhista aí, firmada em 3 pilares. O primeiro pilar é a segurança jurídica, o segundo, criar oportunidade de ocupação com renda, e o terceiro é consolidar direitos. Não existe nenhuma hipótese de aumento de jornada de trabalho diária ou semanal. Não existe isso aí. Nunca esteve isso como fator de discussão na proposta de reforma trabalhista. Eu citei como exemplo as convenções coletivas que não são reconhecidas pelo judiciário. Tem o exemplo das convenções coletivas dos profissionais aí dos serviços de vigilância ou da área da saúde, de que organizam o cumprimento da jornada semanal de 44 horas no padrão 12 por 36. E hoje os hospitais aí estão amargando aí com ações trabalhistas aí de grande monta aí, porque essa decisão, a vontade dos trabalhadores desse setor, ela não é reconhecida pela justiça depois. E alguém ali ouviu isso e interpretou que nós estaríamos aumentando a jornada para 12 horas. Não existe isso, nunca esteve em discussão. Imagina se eu, trabalhador, comerciário, do Rio Grande do Sul, de Carazinho, trabalhista, vou apresentar a proposta ali para aumentar a jornada para 12 horas. Então vamos lá. A jornada continua 8 horas diárias, né? Tem os casos excepcionais, casos de plantão, mas trabalhador, vou usar o termo médio, 8 horas por dia, 44 horas por semana. Isso vocês não estão propondo alteração? Não existe proposta de alteração de aumento de jornada. Não existe isso. Não existe, não. Nunca esteve em discussão proposta de aumento de jornada de trabalho do trabalhador. A proposta vem na direção de consolidar direitos. Primeiro, houve um comentário que ia mexer no 13º do trabalhador. Não existe nenhuma hipótese de mexer no 13º, de parcelar férias, de mexer no fundo de garantia do trabalhador. Não existe nenhuma hipótese. Nós precisamos consolidar a legislação esparsa que existe. Mas qual é a proposta? Hoje são 1.700. Se você somar normas, portarias, leis complementares que surgiram a partir da década de 70, isso tudo abre margem para interpretação subjetiva. Nós precisamos atualizar, simplificar e consolidar a legislação. Tá, mas então o que muda efetivamente? Muda alguma coisa? Porque o senhor está dizendo o seguinte, olha, Felipe, casos que já existem, a justiça está decidindo dessa forma, nós vamos atualizar. Não vai mudar 44 horas semanais, 8 horas diárias, não vão extinguir o fundo de garantia, não vai mudar férias de 30 dias também? Também não vai mudar nada disso. O problema da crise no Brasil não é o trabalhador. 13º. A crise do Brasil se apresenta também. O 13º permanece como está. Não existe nenhuma possibilidade de parcelamento de 13º. Não existe possibilidade de fatiamento de férias. Não existe possibilidade de implementar acordado sobre o legislado. Não existe possibilidade disso. O que nós vamos é dar a convenção coletiva
por exemplo, o programa de proteção ao emprego. O programa de proteção ao emprego não pode ser uma ferramenta para socorrer a empresa que entra em crise por má gestão. O programa de proteção ao emprego tem que ser um programa para atender setor que é afetado por uma crise. Então, o programa de proteção ao emprego é para evitar que os trabalhadores daquele setor sejam demitidos. A convenção coletiva será uma espécie de um aval, vai referendar aquele setor que será atendido pelo programa de proteção ao emprego. A forma que a jornada de trabalho das 44 horas semanais o trabalhador pretende fazer, obedecendo os limites estabelecidos na lei. Então, a convenção coletiva poderá também tratar sobre esses assuntos, mas nós estamos agora na quarta-feira, no dia 14, nós temos uma reunião com os presidentes de todas as centrais sindicais. Nós estaremos fechando a forma, os pontos consensuais da reforma trabalhista para elaborar o texto e na primeira quinzena de dezembro encaminhar para a Câmara. Ontem não passou de um mal-entendido, mas o mal-entendido faz parte da nossa vida. Ministro, o governo, na questão de convenções coletivas, está querendo que possa ser acordada a possibilidade de um trabalhador cumprir jornada de até 12 horas por dia, com limitação semanal de 48 horas, por exemplo, e aí ao invés das 44, não? Não existe. A confusão das 48 horas foi o seguinte. Eu citei um exemplo hipotético do trabalhador que trabalha hoje 10 horas por dia, tá? Ele faz as 8 horas, jornada de 8 horas, e faz mais 2 de hora extra, né? Então ele faz lá 12 horas extras por semana, no exemplo, tá? Aí, essas horas extras ele não recebe, vai para um banco de horas. Então, na realidade, o trabalhador teve ao invés de uma jornada de 8, ele teve de 10, né? E ele fez a hora extra, e a hora extra dele vai para um banco de horas. Aí você tem um exemplo hipotético. O trabalhador, ele faz 44, mais 4 de hora extra, só que ele tem que receber a hora extra que ele fez. Nós estamos pensando em colocar um fator limitador para o número de horas extras na jornada semanal e não no que diz respeito à jornada diária. Perfeito. Então, horas extras passariam a ser calculadas numa jornada semanal. Teria um máximo semanal a ser feito. Essa é a ideia. Isso mesmo, somando o conjunto do dia. Tá. Esse máximo seria de quanto? Veja só, 4 seria o máximo de uma por dia, né? Uma por dia. Tá, tudo 4 bem. horas. Vamos ver, está em estudo. Está em estudo. Agora, no dia 14, nós temos a reunião com as centrais sindicais, depois nós sentaremos com os empregadores. Tá. A reforma, nem o trabalhador e nem o empregador será surpreendido com a reforma trabalhista. Ministro, essa questão deu tanta confusão que ontem o presidente lhe ligou, né, cobrando o que o senhor viesse a público explicar melhor essa história. Não, ele não me ligou cobrando. O presidente Michel Temer, ele dialoga muito com todos os ministros. Ele é um presidente muito presente, né? Diariamente ele faz contato com os ministros, no sentido de... diariamente, não semanalmente. E ontem, quando ele viu a notícia, ele ficou preocupado no sentido de que era necessário nós esclarecer melhor aí para evitar uma interpretação errada aí por parte do trabalhador. Então Mas é o perfil do presidente Michel Temer de acompanhar passo a passo todos os atos de todos os ministérios. Estamos conversando com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Ministro, então é o seguinte, não teremos elevação da jornada de 8 horas, nem fim de férias de 30 dias, fundo de garantia, 13º salário, essas questões estão preservadas. Estão todas preservadas, filho. Tá. Agora Ela fala desde o início, desde o início.
Direito você não revoga, direito você aprimora. Tá, então me explica agora o seguinte, essa parte da reforma trabalhista que está sendo proposta pelo governo Michel Temer, que inclui a possibilidade de contratação por horas trabalhadas, como é que vai funcionar isso? Se veja bem, hoje nós temos aí milhões de trabalhadores que atuam na informalidade, não é verdade? Sim. Né? E tem oportunidades de contratação, por exemplo, para eventos. Um evento dura lá uma semana, 15 dias, 20 dias. Nós precisamos trazer aquele trabalhador que presta serviço ali para a formalidade, para que ele tenha, mediante um contrato de trabalho, ter todos os seus direitos assistidos. Né? Aquele trabalhador, ali por um determinado período, ele também tem que ter as suas garantias, o fundo de garantia, seu 13º, o seu INSS, as suas férias proporcionais e tal, calculado pelo número de horas que ele vai prestar o serviço para aquele determinado evento. É uma realidade do Brasil hoje, não podemos fechar os olhos para as realidades de oportunidade de ocupação que tem hoje os brasileiros, e o Estado não oferecer um modelo de contrato de trabalho que contemple também esses trabalhadores. Nós precisamos oferecer para o mercado um contrato de trabalho que traga segurança jurídica para essa relação. Na proposta do governo, esses trabalhadores que vão cumprir jornada de hora trabalhada, contratação por hora trabalhada, melhor dizendo, contratação por hora trabalhada, também vão receber proporcionalmente 13º, fundo de garantia, todos os benefícios dos outros trabalhadores. Dos outros trabalhadores, exatamente isso aí. Tá. Como é que funciona a proposta de produtividade, que é uma outra proposta que o governo, contratos por produtividade? E qual é o exemplo que o senhor pode dar disso? Por exemplo, o médico profissional liberal, ele pode ter um contrato com mais de um hospital. E ele vai receber por procedimentos, o número de consultas, o número de procedimentos que ele realiza. Esses profissionais também têm que serem contemplados por um modelo de um contrato de trabalho, para que os seus direitos sejam assistidos. Né? Os profissionais da área de TI que produzem software, esses profissionais também têm que ter um modelo de contrato de trabalho que ele esteja protegido pela legislação trabalhista e os seus direitos, como fundo de garantia, 13º, férias, seja contemplado nesse contrato de trabalho também. Tá. Todas as relações de trabalho precisam serem contempladas, porque hoje você observa o único modelo de contrato de trabalho: jornada diária de 8 horas, semanal de 44. É o único modelo de contrato hoje que se estabelece com uma determinada segurança. Mas os outros contratos, todos eles são inseguros. Lá na frente, uma ação trabalhista, os pequenos e microempresários estão todos atormentados aí com a quantidade de ações trabalhistas. Isso são mais de 3,5 milhões de ações trabalhistas nesse Brasil aí, de processos aí que... A quem interessa essa legislação esparsa, com possibilidade de interpretação subjetiva? Ministro, na verdade o que está acontecendo é o seguinte, eu acho assim, vocês se comunicaram mal, o governo comunicou mal essa história, deu margem para dúvidas, porque esse assunto está 1, 2, 3 semanas rolando nos gabinetes, rolando na imprensa. Ontem o senhor veio a público a partir de encontros com sindicalistas, mas vamos lá, o que vocês estão propondo olha, Felipe, tem uma série de situações que estão indo parar na justiça, caso aí de pessoas que hoje já têm contratos de horas trabalhadas, contratos por produtividade que já existem, isso vai parar na justiça e causa um monte de problema. Nós vamos acertar a vida desse pessoal, nós vamos colocar uma legislação para esse pessoal. Não interfere em nada. Exatamente. Não interfere em nada em quem já trabalha 8 horas por dia, faz as suas horas extras, isso ganha o seu fundo de... Exatamente.
ganha o seu fundo de garantia, soma 44 horas semanais, recebe lá o seu 13º, suas férias de 30 dias. E isso não muda. Não muda nada. Exatamente. Não muda nada. Ministro, a sua interpretação está corretíssima. Tá, mas ministro, então eu vou lhe fazer uma pergunta. Por que vocês deixaram aumentar esse noticiário a esse ponto? Veja bem, eu estava participando de uma reunião da Central de Sindicatos do Brasil, tá? Aí na saída eu conversei lá, não foi nem entrevista coletiva, foi na saída que eu conversei com alguns repórteres ali e tal. Todos eles assistiram à palestra lá. A intenção é ser muito transparente, entendeu? E aí eu acredito que talvez nas manchetes ali, porque se o pessoal ler o conteúdo da matéria, vai entender exatamente isso que eu estou aqui dizendo. O problema é que às vezes a manchete é colocada de uma forma e as pessoas só lerem a manchete e interpretou lá que o ministro do Trabalho vai aumentar a jornada de 8 para 12 horas. Não existe isso aí. Nunca existiu qualquer possibilidade desse tipo de proposta, de fator de estudo. Nem fez parte da mesa de negociação essa proposta. Um absurdo aumentar de 8 para 12 horas a jornada de salário. Bom, há algum tempo eu ouvi aqui o deputado federal Narcísio Peron, seu colega na Câmara dos Deputados. E ele me falava a questão do acordado sobre o legislado. Vamos mudar o assunto agora. Esta situação vai ter alguma mudança e que mudança pode ser essa? Porque, afinal de contas, hoje tem muita gente que tem acordos que depois acabam, né, não sendo referendados na justiça. O senhor já falou sobre isso, mas vamos separar de novo essa questão. Isso vai ter mudança? O acordado sobre o legislado? Mas aí não precisa lei, Felipe. Se o acordo individual prevalece sobre a lei, aí não precisa lei. Tem que existir lei para regular a forma do Estado tutelar de uma forma justa as relações interpessoais, as relações entre pessoa física e pessoa jurídica, no mercado, no ambiente dos negócios e na relação entre capital e trabalho. O acordado sobre o legislado de uma forma ampla em todos os aspectos, ele não prospera, né? O que nós precisamos é prestigiar a convenção coletiva e dizer em que aspecto a convenção coletiva poderá tratar sobre a vida do trabalhador, representar o trabalhador, sem que essa decisão da convenção coletiva prejudique os direitos do trabalhador, a respeito de jornada, a respeito de salário, do 13º, do fundo de garantia e férias. Ministro, eu vou de novo, vamos tentar de novo então resumir, porque eu estava achando, eu estava acreditando que vinha aí uma, como diriam alguns, ampla, geral e restrita reforma trabalhista. Não teremos uma ampla, geral e restrita reforma trabalhista. Na realidade, por tudo que eu estou entendendo dessa entrevista aqui, o que vai mudar, o que vocês estão procurando mudar, são questões que a Justiça já está determinando, né? A Justiça já tem uma interpretação, já tem uma norma dentro da Justiça para essas questões, compensação das horas do sábado, tempo extra em dias úteis, né? O modelo 12 horas de trabalho por 36 de descanso, tudo isso já existe, né? E isso agora vocês vão regulamentar, é isso? Nós vamos regulamentar, nós precisamos trazer segurança jurídica nessa relação entre capital e trabalho. Sim, porque hoje a insegurança jurídica. Perfeito. E hoje isso vai para a Justiça e a Justiça dá ganho de causa normalmente aos trabalhadores. Só que vocês regulamentando isso vão colocar no papel a situação que é, bom, se o sujeito já está trabalhando assim, o sujeito vai ter vai ter esses ganhos aqui, hoje muitos não recebem, é o que eles questionam na Justiça, esses trabalhadores,
e o empresário vai ter uma segurança jurídica para contratar. Vocês vão diminuir a fila de ações trabalhistas. É isso que eu estou entendendo. É isso que eu estou entendendo. Mas é isso aí. É isso aí. Tu veja bem. Você é um trabalhador da construção civil, tá? Aí a convenção coletiva lá decide fazer com que o trabalhador, a jornada de 44 horas seja realizada em 5 dias. Todos estão de acordo. Aí o trabalhador vai fazer lá uma meia hora a mais, 8 horas e meia ao invés de 8 horas diárias. Não é isso? Sim. Tem um acordo coletivo sobre o cumprimento da jornada. O cumprimento da jornada. Depois, lá numa ação judicial na frente, esse acordo é tornado nulo, é tornado sem efeito, e aquelas 8 horas a mais diária se transforma em hora extra. Você não conta que aquelas 8 horas e meia feitas, estou citando um exemplo hipotético aí, as 44 horas dividiu por 5 dias, ao invés de dividir em 6, obedecendo o limite das 8 horas diárias. É essa segurança para que a hora extra ela seja computada no excedente das 44 horas semanais. Com isso aqui, nós pacificamos essa relação. Uhum. Ministro, esta situação envolvendo de um lado trabalhadores, de outro lado empresários, para tudo que se esperava de uma reforma trabalhista vai acabar sendo muito pouco. Os empresários imaginavam que iam conseguir ter ganhos, né, diminuindo impostos ligados à carga tributária ligada à contratação de funcionários. E os funcionários que têm esses benefícios hoje, né, assegurados pela Justiça, vão perder isso. Mas não vai se dar para o empresário o ganho. Quer dizer, vocês não vão desagradar os dois lados nessa questão? Tá. Mas o que o trabalhador vai perder? O trabalhador busca na Justiça e acaba ganhando. Ele acaba ganhando. Você acha justo você fazer um acordo? A tua jornada é 44 horas semanais. Ministro, o que eu acho justo... algo que você não tem direito? Não, ministro, o que eu acho justo ou não, a pergunta é, de alguma forma os trabalhadores ganham na Justiça do Trabalho essa situação, e isso é claro, o senhor está correto nisso, e os empresários esperavam uma reforma maior. No fim, os trabalhadores vão deixar de ganhar na Justiça do Trabalho e os empresários não... Claro, eles vão deixar de pagar na Justiça do Trabalho essa situação, mas não vão ganhar o que imaginavam que iam ganhar com diminuição de encargos. Felipe, não vamos ter diminuição de encargos. Aquilo que o trabalhador tem de direito, ele vai continuar ganhando. Aquilo que ele tem de direito dele, sim, que é o direito do pagamento do salário dele, o pagamento do fundo de garantia dele, o pagamento das férias dele, o pagamento da hora extra realizada dele, ele vai continuar ganhando. Ele vai continuar ganhando, ele não vai perder isso aí. E da parte do empresário, você veja bem, o custo, dentro de toda uma cadeia de custos de um negócio, a mão de obra não chega a 15%. Isso são estudos estatísticos ali. E mão de obra não é despesa, mão de obra é investimento. O trabalhador ele tem que ser partícipe do capital, ele tem que ser através do pagamento da sua mão de obra, a relação não pode ser vista do ponto de vista de dois estranhos, não. São dois parceiros de um negócio que têm interesse mútuo do que o negócio dê certo para que haja estabilidade entre os dois. Não pode ser um ambiente de guerra, de inimizade entre o empregador e o trabalhador. É esse o grande desafio nosso, de quebrar esses paradigmas no sentido de pacificar as relações e diminuir de forma considerável os conflitos que existem hoje na relação trabalhista. Tá bem. Ministro, quero agradecer ao senhor. Eu imaginava que a gente ia conversar sobre uma ampla, geral e restrita reforma trabalhista, mas por tudo que o senhor disse, continuam as 8 horas semanais,
continuam as 44 horas semanais, continua o fundo de garantia, continua o 13º, continuam as férias de 30 dias. Isso, como diria o seu antecessor no cargo, Antônio Rogério Magri, é imexível. É isso? É imexível, bem isso aí. Tá bem. É irretirável. Tá bem. Ministro... eu vou usar uma outra expressão, é irretirável. Tá bem. Ministro, obrigado ao senhor aí, um excelente dia de trabalho. Essas propostas chegam no Congresso quando? Em dezembro, na primeira quinzena de dezembro. Na primeira quinzena de dezembro chegam ao Congresso, então vão ser votadas somente no ano que vem. Essa é a ideia. Isso aí. Vai para o Congresso e o Congresso lá vai ampliar o leque das discussões lá e tal. Obrigado ao senhor. Só para concluir, tá, foi um privilégio conversar contigo. Um bom dia para o senhor. Tá, bom dia, Felipe.